Para isso, a gente tem educação climática, para isso eu chamo o professor Dr. Edson Brandizoli para falar especificamente, né, de educação climática e do que a gente falou de competências climáticas e tudo mais. Então, obrigado, sei que foi super rápido, dúvidas podem colocar no chat, a gente vai respondendo ao longo das questões, e eu chamo agora o professor Edson. Gente, boa tarde a todos, a todas, que bom estar aqui nessa tarde com vocês, bom ver aí que somos 81 pessoas envolvidas, engajadas com a questão climática, e como o Douglas colocou muito bem, né, pensar que esse movimento foi gerado há menos de 2 meses é um resultado muito animador, né, muito energizante, como vocês colocaram naquele gráfico, né. Eu queria, na realidade, colocar para vocês aqui só alguns pontos, além daqueles que o Douglas já colocou muito bem, e que podem ajudar, que podem provocar, né, com que vocês discutam depois nos grupos as questões mais práticas do dia a dia de vocês na escola, nas atividades. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Está dando para ver? Tudo certo, Ed. Sim? Beleza, obrigado. Aliás, essa é uma das frases mais faladas de 2020, né? Vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Quem não falou isso esse ano, né? Eu quero trazer um pouquinho para vocês, então, um pouco daquilo que a gente tem lido, né? Do embasamento teórico e também bastante prático do que a gente tem feito dentro do Escolas pelo Clima. O Douglas já me apresentou, eu sou diretor educacional desse movimento, junto com toda a equipe de parceiros de ação da Ecofalante, da Climate Project e da própria Reconecta. Então, queria passar para vocês aqui alguns pontos, tá? Esse encontro nosso aqui, eu acho que a nossa bola de cristal está funcionando, né? Porque há 2 dias o secretário-geral da ONU pediu para o mundo decretar a emergência climática. Isso foi há 2 dias, né? Então, há uma movimentação do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista territorial, para que os países, as cidades, decretem emergência climática. Porque através do decreto de emergência climática, as medidas de política pública e também as ações individuais e de outras instituições começam a se mover na velocidade que é necessária para a gente enfrentar todos os problemas que a gente já tem enfrentado com relação às mudanças climáticas ou à crise climática. Mas veja que, apesar de ter sido só há 2 dias esse anúncio, nós já estamos falando de desafios socioambientais há muito tempo. Eu gosto sempre de marcar a década de 60 como uma das principais décadas do desencadeamento, do início do movimento ambientalista, e desde lá essa pauta faz parte absolutamente de todos os governos. Alguns mais, outros menos, mas pelo menos a pauta climática ela faz parte dos planos da maior parte dos países, se não de todos. Desde a década de 60, se vem falando nos documentos oficiais, principalmente nos documentos da ONU, né, sobre poluição da água, poluição do ar, questões relacionadas ao uso da terra, como desmatamento, principalmente desmatamento em grandes florestas tropicais, como a gente tem no nosso país, na Amazônia, e outros problemas decorrentes de como nós temos nos relacionado com o ambiente, ou seja, problemas, desafios que têm surgido graças ao modelo de civilização, ao modelo civilizatório que a gente vem adotando, que é um modelo ainda muito baseado no extrativismo extremo, né, na retirada de recursos, como se esses recursos fossem infinitos. E na outra ponta, no despejo de resíduos e de lixo, como se a Terra tivesse também uma capacidade infinita de metabolizar todos esses resíduos. Então a gente erra tanto no começo como no final, quanto no meio. Então nós precisamos rever esse modelo civilizatório e, de novo, é muito importante se colocar na linha do tempo, nós estamos falando isso há muitas décadas. Em 1986, que foi o destaque que eu dei ali no meu slide, surgiu o relatório Brundtland, caso vocês queiram ler, tem ele completo na internet, em português, onde se definiu oficialmente o que seria um desenvolvimento sustentável. Certamente muitos de vocês já ouviram falar nessa definição, que grosso modo é o tipo de desenvolvimento
que garante a sobrevivência, a qualidade de vida das gerações atuais, sem comprometer a sobrevivência e a qualidade de vida das gerações futuras. Isso foi definido em 1986, é ainda uma definição largamente utilizada, apesar de ser bastante incompleta, e frente à complexidade que a gente tem vivido, ela já pode ser considerada bastante superficial, mas ela ainda tem sido utilizada por muitas pessoas, em muitos artigos, em discursos, em palestras, enfim, é uma definição que ainda é muito importante. Quando se falou em 1986 em respeito às gerações futuras, certamente se estava incluindo nisso as mudanças climáticas. Hoje, eu acho não, tenho certeza, nós já somos a geração futura em 2020. As gerações futuras que se falava em 1986, hoje já estão sofrendo com os eventos extremos, com todas as mudanças que têm sido provocadas no planeta, tanto globalmente, quanto regionalmente, quanto localmente. Então é muito importante a gente entender que vão existir gerações futuras, mas do jeito que foi colocado em 1986, nós já somos essa geração futura. E nós estamos demorando, nós temos uma inércia de ação. Muito diferente da pandemia, que gera reações imediatas do governo, Saiu a pandemia, é lockdown, é máscara, é álcool, todo mundo mudou de alguma forma, ou muitos, mudaram de alguma forma o seu jeito de ser, o seu jeito de viver no dia a dia, imediatamente por causa da pandemia. Porque a pandemia mostra sua cara imediatamente, com o número de mortes, número de casos, todo dia a gente vê isso na TV e no rádio. Então, gera-se um movimento em meses. O planeta mudou numa questão de 6 meses, 5 meses, 4 meses. Muito diferente é a resposta às mudanças climáticas, cujos efeitos eles vão surgindo lentamente, as variações climáticas, os eventos eles vão mudando lentamente, e esse lentamente também leva com que as pessoas às vezes duvidem que, inclusive, duvidem que exista mudança climática, e as reações pessoais, governamentais, também são lentas, porque a gente está falando de uma mudança de cultura gigantesca, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer como a gente fez agora para a pandemia. Mas o fato é, essas mudanças, nós já estamos atrasados algumas décadas nessas mudanças. Essas mudanças precisam acontecer agora. Nós já estamos vivendo, e não é de agora, mudanças ambientais globais. Tornados, chuvas de forte intensidade, secas severas, todos os eventos extremos estão muito relacionados às mudanças climáticas e geram o que os especialistas têm chamado de mudanças ambientais globais. Veja que vale fazer um parênteses aqui, que essas mudanças ambientais globais, elas são mais sentidas por uma determinada parcela da população, que é essa determinada parcela que a gente chama de população mais vulnerável. Então, questões de enchentes, secas, entre outras, são sentidas por uma parcela mais pobre das sociedades. São sentidas por uma parcela da sociedade muitas vezes excluída de diversos processos sociais. Então, nós ainda vivenciamos isso, Além dessas pessoas serem mais afetadas, a velocidade das mudanças são muito lentas, o que acentua cada vez mais o que tem sido chamado de injustiça ambiental. Então, os efeitos das mudanças climáticas não são sentidos de maneira iguais por todos. Outro ponto que eu queria trazer é justamente, estamos aqui para falar de educação climática, falar do poder e do papel da educação, no sentido de formar pessoas que busquem, que entendam a importância da resiliência. A resiliência, que é essa capacidade dos sistemas vivos de se reinventarem após um determinado impacto. Então, a educação ela tem um papel fundamental em criar, nesse momento e em momentos futuros, sociedades cada vez mais resilientes. E dentro desse panorama educativo, o que nós temos vivido, o que nós temos presenciado, não somente para a crise climática, mas para todos os outros desafios que a gente tem no dia a dia, água, energia, resíduos, poluição e assim por diante,
nós vemos a maior parte das escolas, aí eu estou falando especificamente de educação formal, né, que eu acho que é a maior parte do nosso público aqui, nós ainda vemos essas instituições com ações muito pontuais. Então tem o Dia da Água, tem a Semana do Meio Ambiente, que no final não acaba sendo uma semana, acaba sendo um dia do meio ambiente. Vocês devem estar dando risada aí, que vocês devem estar se reconhecendo em algumas dessas falas, né? Mas nós ainda tentamos mudar a cabeça das pessoas por meio de ações pontuais. É claro, as ações pontuais elas são muito importantes, né? Não é para deixar de fazer as suas ações pontuais, mas elas têm, em geral, efeitos muito limitados e por um curto período de tempo. A ideia dentro do processo educacional, e de novo, não só na educação climática, mas todos os outros desafios, é a gente institucionalizar, ou seja, tornar essas ações como ações permanentes dentro das instituições, as quais todo mundo reconheça como importante e se responsabilizem por elas no dia a dia. Eu sei que é um desafio muito grande, né? Botar uma setinha ali no meio é muito fácil, né? Entre pontual e permanente, mas existe muito trabalho ali dentro, do ponto de vista dos gestores, dos coordenadores, dos professores, de mobilização de alunos e muitas vezes de uma mudança até radical no currículo da escola para conseguir que essas ações se tornem mais permanentes. Mas as ações permanentes, como elas mesmas dizem, né, tendem a gerar resultados mais permanentes e continuados. E nessa gradação de ações pontuais para ações permanentes, a gente pode ter um formato desse daí que eu coloquei no item 5, né? A gente tem eventos, que foi o que eu falei, né? O Dia do Meio Ambiente, o Dia da Água, o Dia da Árvore, o Dia do Índio, que o pessoal já não pode mais chamar de Dia do Índio, agora é Dia do Indígena, né? Dia das comunidades indígenas. A gente pode saltar dos eventos para, por exemplo, construção de planos de aula. Por que não? Pensar em planos de aula que envolva a crise climática. E planos de aula não só no 5º ano, no 6º ano, mas planos de aula ao longo de toda a educação básica, desde o ensino infantil até o 3º ano do ensino médio, e idealmente também que isso seja feito na continuação dos estudos em nível universitário. Esses planos de aula podem muito bem gerar sequências didáticas disciplinares, aí eu ainda estou falando do professor de biologia trabalhando sozinho, do professor de química trabalhando sozinho, do professor de ciências trabalhando sozinho, e o ideal é que ao longo dessa maturação é que essas sequências didáticas se tornem cada vez mais complexas e interdisciplinares. Não adianta, ou adianta muito pouco, trabalhar temas complexos como crise climática de forma disciplinar, porque a crise climática em si, ela envolve naturalmente química, física, biologia, filosofia, sociologia, a crise ela é interdisciplinar, e a gente só vai conseguir ver caminhos de saída para essa crise se a gente trabalhar com as várias linhas de conhecimento que a gente tem dentro da escola. Só assim a gente consegue trazer à tona toda a complexidade, uma visão sistêmica que vai nos empoderar à ação climática. E no auge disso tudo, que é o que a gente tem proposto pelo Escolas pelo Clima, é que as escolas construam o seu currículo climático, né? Esse é um outro grande desafio que exige um trabalho bastante complexo entre áreas, e como todo bom currículo, ele deve ser pensado tanto na sua estrutura horizontal, ou seja, como as disciplinas dialogam entre si, considerando a crise climática ou as mudanças climáticas, e o currículo na sua estrutura vertical, ou seja, qual é a progressão desse tema ao longo dos anos dentro da escola e entre os anos, né, entre as séries, como se diria antigamente, né? Outro caminho interessante é a criação de projetos, né? Você pode muito bem começar com um projeto pequeno, com uma turma, com um grupo de alunos, que é como a maioria dos projetos escolares começa, né? Normalmente pelo movimento de 1 ou 2 professores no máximo, com um grupo de alunos, mas a tendência é que esses projetos que envolvam poucas pessoas acabem com o tempo. Então é muito importante que eles escalem para gerarem projetos interdisciplinares e que esses projetos comecem a dialogar entre si para formar um programa climático institucionalizado, né? São caminhos que servem tanto para a mudança climática como para muitos outros temas colocados como problemas contemporâneos. E o último item que eu tenho para falar
é que nesses programas institucionalizados, a gente pode e deve, que é como nós do Escolas pelo Clima temos pensado, né, de usar e trabalhar pelo menos 4 pontos. Trabalhar com informação de qualidade, né, a informação sobre mudanças climáticas, em particular, é muito importante entender onde você está consultando, quem está falando, qual é o tipo de agenda que aquela pessoa ou aquela instituição segue com relação às mudanças climáticas e criar um olhar cada vez mais crítico para essa informação que nos é disponibilizada. Agora, na pandemia, pipocaram por aí muitas atividades voltadas para se reconhecer fake news da pandemia, né? Nós precisamos também de atividades que reconheçam fake news com relação às mudanças climáticas, né? Junto com a informação, vem a compreensão mais ampliada de mecanismos de adaptação e mitigação. Isso são jargões que são fundamentais em educação climática. Tá? Adaptação são, como o próprio nome diz, né, são mecanismos que você cria para reduzir o impacto daquela comunidade com relação às mudanças climáticas. Então, vou dar um exemplo muito simples de adaptação. No Recife, na cidade do Recife, que é a primeira cidade brasileira a decretar a emergência climática, eles têm um problema com a elevação, com a invasão dos mares, né? Então, o que você faz para adaptar a cidade? Você cria barreiras de contenção da maré. Então, isso é um mecanismo de adaptação. Existem vários mecanismos de adaptação. Só que os mecanismos de adaptação não resolvem o que é o cerne do problema, que é justamente a emissão de gás carbônico, principalmente, né? Tem também de metano, dióxidos nitrosos e assim por diante. E isso precisa ser atacado, precisa ser enfrentado de maneira bastante assertiva. Como mitigar significa reduzir efetivamente a emissão de gases de efeito estufa. Como fazer isso no dia a dia? Poxa, vamos ter que sair na rua, deitar no chão, para os carros não andarem. Não precisa ser nada muito radical. Você fazer uma horta na sua escola é um ótimo caminho para você mitigar gases de efeito estufa. Você fazer uma floresta urbana na sua escola, se tiver espaço para isso, ou numa praça que você pode pedir autorização para a prefeitura, é um ótimo caminho para você mitigar. Você criar, estimular com que as pessoas deem carona é o outro caminho. Estimular que as pessoas gerem menos resíduos é um ótimo caminho, né? Gerenciar o seu resíduo e reduzir a produção de resíduo também é um ótimo caminho para você colaborar com a mitigação, né, relacionada às mudanças climáticas. Então veja que eu estou tentando trazer para o miudinho, né, para o nosso próximo, para o próximo do que está ali na escola, do que a gente pode fazer. E o mais importante é que vocês saiam daqui hoje associando que essas ações têm tudo a ver com a questão da crise climática. É muito importante se fazer essa ponte, né? A horta em relação à crise climática, os resíduos da nossa escola em relação à crise climática. Só fazendo essas conexões que a gente vai começar a aumentar esse caldo de conscientização e de compreensão do que é realmente, de quais são os desafios das mudanças climáticas. E o último ponto é comunicação. É fundamental haver comunicação no site da escola, haver comunicação interna e comunicações, de novo, não burocráticas, mas que sejam criativas, que sejam interessantes, que cativem as pessoas e que façam o tempo todo essa conexão com a nossa responsabilidade em agir de forma consciente com relação à crise climática. Nós temos maturado muito essas ideias nesses últimos meses e nós temos saído dessa maturação com algumas visões. Essa é uma delas. Aliás, quem viu a primeira apresentação viu que eu trouxe algumas coisas relacionadas a competências climáticas. Aqui a gente já está criando, como é que eu vou dizer, um arcabouço teórico do Escolas pelo Clima. Então veja que o Escolas pelo Clima está ali no miolo. A gente tem em volta, em verde, ali nos quadrinhos verdes, os quatro pés do Escolas pelo Clima, né, que é trabalhar com informação, mecanismos de adaptação e mitigação e comunicação. Esses 4 pontos
não operando simplesmente dentro da escola, mas sim dentro da comunidade escolar, mas também extrapolando a sua influência para o território onde a escola está. É muito importante que a escola seja um ponto de referência e produção de conhecimento significativo com relação às mudanças climáticas, gerando com o tempo alfabetização climática. Temos falado muito, né, em alfabetização tecnológica, em alfabetização científica, e aqui nós temos outra alfabetização fundamental, que é a climática, gerando no território uma governança climática, que é o ponto que está lá em cima, né? Pessoas que gerenciem os riscos climáticos. E isso levando aos quadrinhos verdes, aos círculos, aliás, desculpa, verdes que vocês estão vendo, né? Que é o aumento de resiliência da comunidade, redução de riscos de desastre, redução das vulnerabilidades das pessoas às mudanças climáticas, garantindo uma coisa que é fundamental, que é a justiça climática. Gente, era isso que eu tinha para colocar como provocação para vocês. Agradeço a paciência de vocês de me ouvirem até aqui e nós seguimos aí em frente. Obrigado, viu?